Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês um resumo do episódio 11 e 12 de Melodia de Esperança. Antes de ir pro vídeo, eu já quero pedir para você deixar o like se você gostar desse vídeo. Ajuda muito o like, assim o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e sempre vai te enviar os vídeos que eu vou enviar e também para outras pessoas que possam gostar do tema. Se inscreva no canal também para não perder os próximos vídeos que virão. Inclusive, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar o link de outros vídeos que eu já postei, inclusive outros resumos de melodia, primeiras impressões de melodia, tá? Então, dá o like, se inscreve no canal. Bora pro vídeo? Bom, como eu sempre faço, eu pontuei os pontos assim mais importantes do episódio e aí eu vou falando com vocês, tá bom? Então vamos lá? Enquanto eu falo com vocês, tá passando algumas fotos aí que eu consegui no Instagram da KBS. Esse vídeo já era pra ter saído na sexta, mas como a KBS libera muita foto dos episódios no final de semana, eu esperei um pouquinho pra poder ter mais foto aí pra mostrar pra vocês. Inclusive, vocês gostam desse formato de vídeo, das imagens passando e só a minha voz? Ou vocês preferem aí ver o meu rostinho na tela? Vocês acham que é melhor? Deixa nos comentários aí pra mim saber, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo episódio 11, que a gente tem aí a continuação, né, do final do episódio 10, que é aquela cena lá que o nosso prota vai encontrar a Arara lá, né, pra poder se explicar, mas aí a mãe dele chega, depois o pai e leva ele embora. E aí, depois dessa cena, a gente tem a passagem de tempo de um mês. A gente vê aí o cabeleireiro e aquele capanga, né, que levou uma pedrada aí na cabeça do Stalker. Eles estão bem próximos, né? Estão lá no salão conversando com as outras mulheres. Gente, olha, pra mim esse dorama de verdade, todos os personagens são muito bons, muito bom mesmo. Eu adoro aquelas mulheres lá do salão, a amizade delas. Elas são muito engraçadas, são personagens muito bons que estão sendo desenvolvidos e feitos muito, mas muito bem mesmo. Então, aí a gente vê que o Stalker, sendo revelado, que o Stalker foi quem matou aquele menino lá que foi encontrado o corpo na praia. Eu não esperava que tivesse sido ele, confesso, mas pelo que a gente descobriu, né, pelo que mostrou, foi sim, foi ele. E ele matou porque parece que o menino o cara era um bandido, né? E ele roubou o relógio dele, do Stalker, aí quando ele descobriu, ele matou o cara. A gente vê a Arara comendo mais do que o normal. Gente, a Arara já come, né? Porque o menininho é que come. Mas nesse episódio 11 aí, depois do nosso prota ter ido embora, a Arara tá com mais fome do que nunca. A gente vê o nosso prota, né? Que não teve o que fazer, voltou pra casa e tá fazendo greve de fome. Eu tô com um pouco de ranço, sim, da mãe dele e do pai dele, principalmente do pai, mas assim, eu também fiquei um pouco com dó da mãe dele no episódio 11, ver esse lado materno, o lado que se preocupa. É lógico que ela tá recorrendo pela maneira certa, errada, quer dizer, ela tá fazendo da maneira errada, mas eu entendo que a preocupação dela é com o futuro do filho dela, é o filho dela, entendeu? Só que ela tá fazendo da maneira errada, né? Mas eu fiquei com um pouquinho de dó dela, confesso. Mas o nosso prota aí fazendo greve de fome foi o que a gente viu. A gente também viu que o nosso vovozinho, eu chamo ele de vozinho, tá bom, gente? O nosso vozinho lá, o senhor, ele resolve fazer um recital e tocar a música que a esposa dele gostava no aniversário de morte dela. Na verdade foi uma ideia, né, mais dada pela Arara e ele abraçou essa ideia aí e eu amei a cena dele tocando, foi lindo, todo mundo emocionado, ele, Arara, super emocionado, foi muito bonito mesmo. Inclusive, um pouco antes aí da cena do recital, eles voltam a contar a história aí de amor do vozinho e da esposa dele. A gente vê de novo aí os nossos protas encenando e eu amei. Confesso que o beijo que eles deram, né, encenando a história do vozinho, foi melhor do que o beijo da Arara e do prota mesmo. Vocês não acharam, não? Eu amei o outro beijo também, os dois beijos, mas esse último, confessamos que foi bem melhor, e eu amei. Eu achei a Arara muito linda, o nosso prota de boina tá muito bonito também, amei, amei. A gente descobre mais a história deles, né, dessa separação que eles teve, porque aí ele usa a frase, né, que quem tá destinado a ficar junto se reencontra, né, pra Arara, tipo, querendo, né, dizer sobre ela e o nosso prota, e eu amei, 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 amei.
A gente vê que a cabeleireira descobre quem é a esposa do Dr. Cha, finalmente, né, até que enfim. A amiga da Arara chega no conservatório e a Arara descobre que o irmão da amiga que morreu era o melhor amigo do nosso prota. E ela também se lembra quando foi realmente a primeira vez que ela viu aí o nosso prota. Aí a gente vê, de repente, a Arara recebendo uma carta, né, da fundação, lá do pai, da família do nosso prota. E ela chora muito, 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 muito e não mostram o porquê. Aí a gente vê que os nossos dois lá, o casalzinho de adolescentes, que eu tô amando eles, eles viram, né, que a Arara recebeu essa carta e chorou muito. Então eles resolvem que vão atrás do nosso prota pra ver como ele tá, pra falar como a Arara tá sofrendo. E eu amei essa ideia, os dois embarcando aí, mataram aula, não matem aula, mas eles mataram aula por uma boa causa, não sei, né, mas vamos fingir. E aí lá, na tentativa de ver o nosso prota, né, que a mãe dele não deixa eles entrar, eles de repente vê a ambulância chegando na casa do nosso prota e ele sendo carregado aí numa maca pra dentro da ambulância. Aí nós vemos, né, que depois do recital a Arara tá lá limpando a sujeira. E aí ela abre novamente a carta aí que ela recebeu da fundação. E nós vemos que foi uma carta enviada pelo nosso prota. O que tá escrito nessa carta é a partitura da música que ele tocou pra ela aí, praticamente dando já uma declaração aí do seu amor por ela. E ela toca e é muito bonito. E aí, de repente, enquanto ela tá tocando, o nosso prota chega. E aí a gente tem esse final aí do episódio 11. Aí a gente tem aquelas cenas, né, pós-crédito, aquelas cenas que vem depois aí. E aí a gente entende por que o nosso prota foi pro hospital, porque até então a gente viu ele, né, indo para um hospital dentro de uma ambulância. De repente ele tá lá na Arara, né, chega lá no conservatório da Arara. Ele viu, né, que os amigos tinham ido atrás dele, que a mãe dele não deixou eles verem. Então ele finge aí um desmaio, vai parar no hospital. Os amigos lá, os adolescentes, conseguem seguir ele até o hospital. E aí ele troca de lugar com o menino lá e corre pra ir ver Arara. Aí no episódio 12 nós temos a continuação dessa cena, eles se abraçando, se emocionando. De repente nós vemos aí eles na bicicleta e a Arara chorando aí nas costas dele sem parar, né? Como aquelas cenas nos primeiros episódios. Amei essa cena, esse remember aí, né? Gostei bastante. Aí nós vemos que o nosso prota, ele conta pra Arara por que ele mentiu, conta a história dele, né, com os pais, a dificuldade que ele tem, ele explica tudo pra ela, porque ele mentiu. Ele também conta pra ela, ele revela pra ela o quanto ele se sente culpado pela morte do amigo, né? E porque, tipo, pra ele, se ele não tivesse ido na casa dele, tentar, né, fazer uma surpresa pro pai dele, etc. Ou se ele não tivesse chamado ele pra ele poder se despedir lá na rua, talvez ele não teria sofrido acidente. Uma culpa que, né, totalmente sem nexo, porque acidentes são acidentes, né? Infelizmente, a gente não pode prever. E aí a Arara consola ele, fala palavras muito bonitas e muito maduras pra ele, que eu amei. Também ela descobre que ela foi o primeiro amor do amigo dele, então é uma coisa bem complicada, né? De repente, assim, mas ela descobre isso. E aí nós vemos o nosso prota voltar pra casa numa boa, sem precisar de fazer cena, né? Sem precisar da mãe mandar alguém buscar ele. Ele vai voltar pra casa. Ele volta decidido a se dedicar aos estudos, a fazer tudo da maneira certa para que as coisas possam correr da melhor maneira. A mãe dele também ficou preocupada com isso e ela liga pra Arara pedindo um encontro. A Arara aceita. A gente vê ela se encontrando e ela pedindo assim essa ajuda pra Arara, né, que ela terminasse com ele para que ele pudesse voltar à realidade dele, né, que ele ainda era um adolescente, que ele tinha muitas escolhas a fazer, escolhas que iam definir, que iam o futuro dele, né? E a Arara é muito compreensiva, o que surpreende muito a mãe do nosso prota e até deixa ela desconfortável pela forma como ela tratou e como ela tá tratando ela, né? Um parênteses aí nessa cena é que um pouco antes a gente vê lá a mulherada do cabeleireiro descobrindo dessa cena e elas todas se preocupadas, né, com a Arara,
do que a mãe do nosso prota ia fazer com ela. Foi muito legal essa cena. Eu amei elas ali em volta. Eu tô amando a relação da Arara com a cabeleireira, de verdade. Ela se tornou uma mãe pra ela. É nítido isso. E aí a gente vê que quando a mãe do nosso prota tenta dar um envelope com dinheiro pra Arara, né? Ela já deu um envelope pra ela, que também tem dinheiro, que é o dinheiro pra pagar a dívida dela com o nosso prota. Ela vendeu o carro, fiquei muito triste por isso, mas ela vendeu o carro pra poder pagar ele e ela paga ele. Então ela não deve mais nada pro nosso prota aí. De repente aí somos surpreendidos pela nossa querida Arara chegando em Seul, né, lá na frente da escola do nosso prota. Até ele ficou super espantado. E ela propõe eles de passarem um dia, de se divertirem juntos, né? Fazia tempo que ela não se divertia em Seul, que ela não voltava. E aí eles passam um dia felizes, né? Bem lindo. E aí nesse momento tava, assim, na metade dessas cenas, desse momento, eu tava encantada, né? No Mar de Rosa. Mas aí eu comecei, gente, se tá essa alegria toda é porque vai vir coisa pesada por aí. Aí eu já comecei a ficar preocupada. E aí a gente vê que a Arara pede, né, pro nosso prota alugar uma bicicleta para eles poderem andar lá na praça lá, que seria a última coisa que eles iam fazer no dia. Aí ela aproveita que enquanto ele foi, né, buscar essa carta, buscar a bicicleta, ela simplesmente vai embora e deixa uma carta aí para ele no banco da praça. De primeira pode parecer estranho e ruim para algumas pessoas. Para mim não foi. Porque eu acho que pra ela seria muito difícil terminar com ele pessoalmente, olhando nos olhos dele, né? Até porque também eu tenho certeza que ele não ia, né? Ele ia insistir pra não acontecer e talvez ela poderia ceder. Então por isso que ela escolheu deixar uma carta pra ele, uma carta muito bonita. Que ele chora sim, né? Claro, sofre pelo término, mas ele entende, sabe que ela tem razão no que ela falou. E eu achei muito bonito, assim, sabe? Que nem, mas essa diferença de idade, ele é menor, ele é uma criança. Gente, ele tem sim 19 anos, ela tem 24 anos, mas ele é muito maduro. Tão maduro quanto ela, que tem 24 ou até mais, sabe? E ele tem mostrado isso, que não é idade, sabe? Ele até fala isso pra ela, né? Que eles têm 5 anos de diferença, mas o que são 5 anos? Né, diante do amor, do carinho, dos sentimentos que eles têm um pelo outro. Aí nós vemos também que o Dr. Cha resolve contar quando foi a primeira vez que ele realmente viu a Arara, né, que foi lá no recital dela também, de formação. E ele conta também o quanto que ela mudou ele, o quanto que a presença dela, né, fez bem para ele. E também minhas suspeitas são confirmadas, né, e nós descobrimos que o Dr. Cha é sim a estrelinha da Arara. O que vocês acharam dessa história do Dr. Cha ser a estrelinha? Vocês gostaram? Queriam que fosse outra pessoa? Já esperavam que era ele? Aí nós vemos de novo uma passagem aí de 6 meses e de repente a gente vê aí os nossos dois adolescentes, nosso casal de adolescentes maravilhosos, lindos aí, aparecendo com uma proposta para a mãe deles aí no próprio negócio deles, né, juntos. Eu pensei que eles iam falar que se gostavam e que iam começar a namorar. Mas não foi dessa vez, mas eu ainda acredito nesse casal. E depois a gente, de repente, tem a cena aí da Arara aí, do pessoal se preparando para um casamento, né? E aí a gente vê o Dr. Cha e a Arara no altar ali se casando. O Juna fica sabendo, o nosso prota aí fica sabendo lá, né, do casamento. E corre pra cidade, corre atrás pra saber que palhaçada é essa. Que palhaçada é essa, né? Que ele fica, inclusive ele fica sabendo junto com o ex-noivo da Arara, né? E aí ele corre lá e pega ela pela mão, daí e sai arrastando ela correndo, levando ela embora aí da igreja. E a gente finaliza aí o episódio 12 assim. E aí, esse casamento foi real ou não foi real? O que vocês acharam disso? A Arara se apaixonou de repente pelo Dr. Cha, pela estrelinha, e casou com ele? Como assim, gente? E o nosso prota? Então, não, pra mim esse casamento não é verdadeiro, é um casamento falso. Tem muitas teorias rolando aí na internet. Depois do episódio 12, o Instagram fez uma movimentação aí, as dorameiras movimentaram o Instagram de um jeito que repercutiu muito sobre esse casamento, né? E tem muitas teorias rolando. E a minha teoria é que aqui no Brasil é muito normal, é muito comum, né? Youtubers fazerem um filme, né? Vídeos
como se fosse uma websérie, né, no YouTube. Eu não sei se isso na Coreia é comum, eu não posso falar isso pra vocês dar certeza, mas eu acredito que essa é a questão. O nosso adolescente lá, o amigo, o menino, ele sempre teve um canal no YouTube, sempre gostou de vídeos. Então eu acredito que essa era a ideia de negócio dele e da menina, é fazer vídeos, filmes, não sei, comerciais, não, novela, não sei o que seria, mas é alguma coisa relacionada a vídeos pra internet. E eu acredito que isso nada mais esse casamento é isso, entendeu? É uma ideia, não sei, de um comercial, de um filme, de uma novela, de um webfilme, de uma websérie para o YouTube. Eu acredito que seja uma dessas coisas, na minha visão, na minha concepção. Uma coisa exagerada, exageradíssima, porque até no Instagram eles postaram, tanto que foi assim que o nosso prota e o ex dela ficaram sabendo. Mas eu acredito, assim, 95% que é isso mesmo, que esse casamento é falso e que é aí uma ideia do negócio que os dois adolescentes lá querem abrir. E aí o nosso prota, quando ficar sabendo, né, ao mesmo tempo vai ficar bravo, vai ficar constrangido aí pela cena que ele fez aí na igreja, mas eu amei e adorei. Até porque a gente vê aí nas cenas dos próximos capítulos que eles estão na praia, né, os nossos protas estão se divertindo muito, estão felizes, então vamos ver aí o que vai rolar aí semana que vem. Inclusive, nós vemos aí nas cenas pós-crédito, né? O ex da Arara e a ex-mulher do Dr. Cha lá na porta da igreja. Vendo a Arara saindo correndo aí com o nosso prota, né? E o ex-noiva dela até fala, né? Que ela tem uma vida muito agitada. E eles ficam lá com aquela cara sem entender o que tá acontecendo. Eu amei os episódios dessa semana, de verdade, eu gostei bastante. Algumas pessoas algumas pessoas falam que foram meio parados, eu não achei. Achei que os 2 episódios foram muito bons, contaram histórias e situações importantes e necessárias aí dessa história, desse dorama. Me contem aí nos comentários quais são a teoria de vocês aí para este casamento, o que vocês estão esperando aí para os próximos episódios. Vocês acreditam que a gente já vai entrar na penúltima semana de Melodia de Esperança? Gente, passou muito rápido mesmo, e eu tô muito ansiosa pro que eles assim vão mostrar pra gente, porque eles vão dar pra gente aí nesses 4 últimos episódios. Então deixa aí nos comentários pra mim o que você acha que vai acontecer aí nos próximos episódios, o que você acha sobre aquele casamento, o que você tá achando de Melodia. Quero saber aí o que você tá achando. Gente, esse foi o vídeo, muito obrigada, até a próxima, tchau!